Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, médico patologista, e conversar um pouquinho sobre um tema que está, digamos, quente na atualidade, que é o câncer intestinal. Algumas pessoas conhecidas no nosso país foram acometidas pelo câncer intestinal e normalmente nesse período gera muita dúvida, dentre elas a respeito do diagnóstico. Então vejam bem, o câncer coloretal, é o terceiro tipo em incidência de câncer em nosso país. O Instituto Nacional do Câncer estima cerca de 40 mil novos casos para o ano de 2023. E esse tipo de câncer, normalmente, mais frequentemente acomete pessoas aí com um pico na idade de 60 anos, mas a gente tem visto não infrequentemente pessoas bem mais jovens, abaixo de 60 anos, aí pelo 30, 35, 40 anos, sendo acometidos pelo câncer coloretal. E aí você pode me perguntar, o que esses pacientes sentem? Eles podem ser assintomáticos, e quando há alguma sintomatologia, o que é relatado? Alteração do hábito intestinal, ou diarreia, alternando com constipação, sangramento, que às vezes pode ser visível nas fezes ou invisível, daí a importância também da realização no rastreio da pesquisa do sangue oculto nas fezes. E esses pacientes, às vezes que têm esse sangramento invisível, eles podem sangrar pequena quantidade de sangue sendo perdida aí ao longo do tempo, e eles se apresentam com anemia, e às vezes na investigação da anemia detectam o câncer coloretal. Então é importante no rastreamento, que é feito através da pesquisa do sangue oculto nas fezes e da colonoscopia, que é recomendada em pessoas sem sintomatologia, pessoas saudáveis, acima dos 50 anos de idade, já fazer sua primeira colonoscopia, e a partir daí esse intervalo vai ser determinado a depender dos achados, que procurem o seu médico nessa faixa etária para começar o seu rastreio, tá? E o que visa o rastreio? Detectar as lesões precursoras que precedem o aparecimento do câncer. Que lesões são essas? São os pólipos intestinais, tá? Então, uma vez detectado um pólipo intestinal, ele é enviado para o patologista. Somos nós que fazemos o diagnóstico dessas lesões precursoras. Bem como naqueles casos em que são detectados, já é detectada a lesão tumoral, são tirados fragmentos, que são também enviados para o patologista. É ele que faz o diagnóstico definitivo do câncer intestinal. No caso, o tipo de câncer mais frequente no intestino é o que a gente chama de adenocarcinoma. Então, uma vez o paciente tendo o diagnóstico a partir de uma biópsia endoscópica, pela colonoscopia, esses pacientes são submetidos a uma cirurgia para ressecção do tumor, e esse tumor volta após a ressecção para nova análise do patologista. O patologista fará uma análise macroscópica, dando características da lesão, tamanho, aspecto, e também microscópico. No seu relatório vão estar vários achados, dentre eles o nível de infiltração do tumor na parede do intestino, bem como o patologista vai pesquisar gânglios linfáticos, linfonodos na adjacência do tumor, para saber se eles estão acometidos, se células neoplásicas se disseminaram para eles. Todos esses achados vão estar contidos no relatório. O patologista elabora um relatório bem minucioso, com estadiamento patológico, que vai ser fundamental para o oncologista tomar a decisão mais acertada sobre o tratamento complementar do paciente. O patologista também, na atualidade, ele pode ser solicitado para fazer uma pesquisa utilizando exame imunohistoquímico, que se chama instabilidade de microsatélites, que nada mais é do que pesquisar se há nessas células tumorais a perda de expressão de enzimas de reparo, que tem a função de reparar o DNA,
E se sabe que os pacientes que têm essa instabilidade, essa perda de expressão, têm melhor sobrevida do que os pacientes estáveis. E uma vez também detectado, num contexto familiar, pode servir como indicativo para um rastreamento familiar. Então vocês observam o papel fundamental do patologista, não apenas para se fazer o diagnóstico, mas junto com o oncologista e demais profissionais, na tomada de decisão de qual o melhor tratamento para o paciente. E aí você pode me perguntar, e como a gente prevenir tudo isso? Né? A prevenção, na verdade, a gente precisa conhecer os fatores de risco. Então, assim, a alimentação é muito importante, né? Uma dieta rica em fibras, pobre em gordura animal, em alimentos processados, rico em carne vermelha, e também a gente sabe da importância da atividade física. Né? Então, pacientes acima de 50 anos, pacientes com história familiar, pacientes obesos e inativos fisicamente, são pacientes de risco. Além disso, aqueles pacientes com doenças inflamatórias intestinais, retocolite, colite ulcerativa ou doença de Crohn, ou alguma doença hereditária como a polipose adenomatosa familiar, também são de risco aumentado para o desenvolvimento do câncer. Deixo aqui essas informações e previna-se.